Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Quem nunca se questionou se tem um chamado para a obra de Deus? Se Deus te chamou, te resgatou, te trouxe até esse momento da sua vida, te mantendo de pé, te sustentando por algum propósito especial. E é isso que nós vamos aprender hoje no texto de Isaías capítulo 6, o versículo 8, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Estamos diante da chamada do profeta Isaías, escolhendo o profeta para ser profeta, escolhendo um homem, alguém aqui da família real, um príncipe, para que fosse agora profeta, para que tivesse um ofício. O profeta Isaías tem uma reação muito interessante. Todos os homens de Deus têm essa reação quando percebe o peso, a responsabilidade do chamado e do ministério. Ele começa dizendo: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo, e serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu os seus rostos, com 2 asas cobriu os pés, e com 2 voavam. Então os serafins tinham 6 asas. Serafins são os anjos que queimam com a glória de Deus. Significa reluzente, refulgente e brilhante. Então os serafins são anjos de adoração. Nunca se vê, por exemplo, na Bíblia, serafins guardando nada. Os serafins é para adorar. Ele viu essa adoração ali no trono de Deus, ele teve a visão da glória do trono de Deus. Quando ele tem essa visão, a reação que ele tem era: Ai de mim, no versículo 5, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aí o texto vai dizer que um dos serafins voou com uma tenaz, retirou uma brasa do altar com uma tenaz, trouxe essa brasa e colocou nos lábios do profeta Isaías e disse para ele que a partir daquele momento ele estava sendo purificado. E depois da purificação, ele ouve a voz do versículo que lemos no versículo 8. Quem enviarei e quem há de ir por nós? Agora o profeta Jeremias, que até então se considerava um alguém imundo, impuro, de impuros lábios, agora ele já se prontifica e diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não quero utilizar no sentido de tipologia bíblica, apontar isso aqui para Jesus, não. Eu poderia fazer isso, mas aqui, como é um devocional, é prático, é para mim e para você. Vamos aplicar isso à nossa vida. Então, todas as vezes que Deus chama alguém, a pessoa sente o peso da responsabilidade, do chamado. É coisa séria. Se você tem um chamado para ser pastor, pregador, evangelista, diácono, seja lá qual for o seu chamado, para ser pai, para ser mãe, é uma coisa muito preciosa. Mas a pergunta que nós fazemos é: eu tenho um chamado? Deus me escolheu para isso? Olha a pergunta de Deus aqui. É uma pergunta universal. A pergunta é um chamado para todos. Quem há de ir por nós? Alguém se prontifica? Tem alguém disponível a fazer alguma coisa? Aqui eu quero que você entenda que não importa o grau de escolaridade que você tem, não importa a condição financeira, próspera, econômica que você tem, não importa a sua saúde, o seu nível intelectual, sempre tem espaço para alguém que está disposto na obra de Deus. E a primeira coisa que você vai saber se você realmente é um escolhido de Deus é se você tem respeito pelas coisas de Deus. Se você sabe tirar a sandália dos seus pés para chegar diante de Deus. Aqui o profeta Isaías temeu por causa da glória de Deus. Ele não saiu contando vantagens. Ele não saiu dizendo que era melhor do que os outros porque viu Deus e a glória de Deus. Não. Ele sentiu o
peso da responsabilidade. E é isso que nós precisamos de ter, temor à palavra de Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, se você é uma pessoa sábia para lidar com a herança de Deus, com a noiva de Cristo, com a igreja, para evangelizar, é o primeiro ponto, é temor a Deus. Se não tiver temor a Deus, você está descartado. Você pode ser inteligente, pode ser estudado, pode ser o que for. Se não tiver temor a Deus, é um perigo na obra de Deus. Então, depois do Pentecostes, Jesus Cristo, quando subiu ao céu, ele disse, olha, eu subirei ao céu e rogarei ao Pai um Consolador, e que ele estará convosco estará convosco todos os dias. Depois que Jesus Cristo mandou o Espírito Santo para a igreja, para a terra, para nós, para eu e para você, a partir desse momento nós temos uma brasa viva nos nossos lábios. Agora nós temos condições de dizer, eis-me aqui. Tem espaço para tudo na obra de Deus, para ser pregador, para ser evangelista, para limpar a igreja, para ficar na porta recebendo os convidados, para convidar as pessoas nas praças, nas ruas para participar do culto. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para você, tempo, né? Você pode tirar um tempo para orar pelo pregador, orar pelos visitantes, orar pelos músicos que chamamos às vezes de levita. Você pode orar para que as pessoas mandem, para que Deus, o Espírito Santo, traga almas, vidas, pessoas para o ministério, para a igreja. Você pode orar para que o corpo de Jesus Cristo, o corpo como igreja, né, seja saudável, seja sarado. Nós temos uma função, nós temos ministério. É só você começar a fazer alguma coisa. E não fique de braços cruzados dizendo assim, eu estou esperando Deus falar que eu vou ser pastor ou que eu vou ser pregador. Comece a fazer alguma coisa. Comece ainda hoje. O Espírito Santo, no dia de Pentecoste, veio para essa terra e continua nessa terra, habitando na igreja. E todo crente salvo em Jesus Cristo já foi tocado nos lábios com a brasa viva do altar. É só fazer a obra. Eu vou orar agora, mas quero agradecer você que tem participado todos os dias, comentado, curtido e compartilhado o nosso conteúdo. É também uma forma de você fazer a obra de Deus. Calma aí. É uma forma também de você honrar o chamado de Deus, compartilhando com a sua igreja, com seus irmãos. E todos os dias estamos aqui. Leitura da palavra, explicação da palavra e oração. E é uma forma também de você estar tendo um contato com a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, tocar em nossos lábios, confirmar a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. E que nós venhamos ser instrumentos de bênção e de vitória. Que nós venhamos ser, meu Pai, um instrumento para ganhar almas, para levar almas ao reino do Senhor. Pai, assim como o profeta Isaías, depois de ser tocado nos lábios, teve coragem de dizer, eis-me aqui, envia-me. Nós também, Pai, estejamos prontos para dizer, envia-nos para fazer a diferença, para fazer a sua obra, para ser sal dessa terra e luz desse mundo. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.